Boa tarde, povo lindo de Jesus. Como está? Tudo bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Deus é maravilhoso, é Deus quem comanda, é Deus quem dá ordem, é Deus quem libera a hora, o tempo, o dia. Infelizmente eu não posso estar todos os dias gravando vídeo, mas assim que eu posso, que eu tenho um tempinho, eu venho aqui gravar os vídeos, dizer que Deus é bom e que Deus é minha fonte, que Deus é minha força, que Deus é minha fortaleza, que Deus é o meu socorro bem presente na hora da angústia, que Deus ele está sempre presente, porque a minha alma te anela e tem sede de ti, ó Deus, como disse o salmista Davi. Então, meu socorro vem de ti e na sombra de tuas asas regozijarei. Então, Salmo 91, versículo 7 diz: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você já viu o poder que tem essa palavra? Você já viu esse poder que tem, que se manifesta em nossas vidas quando a gente proclama a palavra de Deus? Quando a gente enche a nossa boca da palavra de Deus? Então encha seu ventre de coisas boas. Encha seu ventre de coisas positivas. Encha sua boca de riso. Comece a ver as coisas diferentes na sua vida. Comece você a derramar o seu coração perante Deus e receber o amor de Deus, irmãos. Porque as pessoas que têm o amor de Deus na vida delas, elas são diferentes. Elas são diferentes. As pessoas que têm o amor de Deus, já receberam essa graça, ela não fica 1 dia, 2 dias de mau humor. Todo mundo tem seus dias. Todo mundo tem seus momentos difíceis. Ninguém está isento de passar qualquer perrenha na vida. Ninguém. Ninguém. Desde o primeiro nascimento, que foi Adão e Eva, eles passaram aquela tentação que eles não conseguiram vencer, que foi com a serpente. Dali em diante começou as tribulações na vida do ser humano na face da terra. Começando pela Adão e Eva. E daí sucessivamente continuou. As guerras, as tribulações, as perseguições, altos e baixos na vida dos seres humanos. Então, tudo isso já foi gerado desde a antiguidade. Só que a antiguidade não se via falar tanto em tantas ruínas, em tantas derrotas, em tantos fracassos, em tantas mortes, em tantas coisas absurdas que já se passaram na vida dos seres humanos. Mas quando nós recebemos o amor de Cristo, o amor de Deus é que modifica tudo na nossa vida. E você está me entendendo aqui? Que eu vou falar uma coisa para você. Quem tem o amor de Cristo na vida dele, quem tem o amor de Cristo na vida dele, ele não dorme, ele não amanhece o dia com raiva, com ódio, com desprezo contra a vida de alguém. Quem tem o amor de Cristo no seu coração, conhecereis a verdade e ela te libertará. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se eu continuo na minha velha natureza, se eu continuo com os mesmos hábitos, aceitando os mesmos hábitos, então, sinto muito em dizer que não houve mudança na sua vida. Não houve mudança. Porque quem tem esse amor gracioso de Deus, não fica sem falar com ninguém um dia.
Imagine 2 dias, imagine o resto da vida. Viu? Então, essas pessoas que estão se achando que elas são merecedoras, que elas são boazinhas, que elas são piedosas, é tudo mentira. Tudo mentira. Ninguém é bondoso, ninguém é amoroso, ninguém perdoa se não for com o amor de Cristo na sua vida. Entendeu? Então, e Salmo 23, versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade do Senhor e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor vai me seguir, vai me acompanhar, vai me iluminar, vai me dar visão, vai me dar luz, vai me dar entendimento, vai me dar sabedoria, vai fazer com que eu enxergue as coisas melhor, vai fazer com que eu sinta sede de fazer a obra de Deus, de fazer alguma coisa em benefício ao reino de Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A melhor coisa que eu já encontrei na obra de Deus é semear. Quando você semeia, quando você semeia no reino de Deus, você tem que orar a Deus e falar com Deus: Senhor, lembra daquele dia? Como o rei que recebeu uma sentença que ele ia morrer, mas o rei virou o rosto para a parede e disse: Senhor, tu lembras? Tu lembra como eu fui generoso? O Senhor lembra o que eu fiz em benefício do teu reino? O Senhor lembra as coisas que eu fiz em favor do seu reino? E ali ele foi falando para Deus, mostrando para Deus o que ele havia feito. É isso que acontece conosco quando nós fazemos doações. Quando nós doamos algo para o reino de Deus. O que você tem doado para o reino de Deus? O que você tem dado para o reino de Deus? Eu não estou falando de dar dízimo, porque dízimo é uma lei. Dízimo é para quem tem fé, né? Se você recebe 10 mil, se você tem coragem de dar 1.000, aí a fé é sua. Você está me entendendo? Eu estou falando de você ofertar a Deus o seu altar, levantar um altar de adoração, um altar de primícias, para Deus ao amanhecer do dia. Senhor, eu te prometo que eu vou tentar ser melhor. Senhor, eu te prometo que eu vou tentar amar quem me odeia. Senhor, eu vou tentar fazer alguma coisa para teu reino. Isso é que é servir a Deus. E não ficar aí se remoendo, se destruindo, com a vida travada, com a vida bloqueada, porque as pessoas não se liberam, porque as pessoas não se doam, porque as pessoas não se entregam, porque as pessoas acham que servir a Deus... Eu aceitei Jesus. Agora eu aceitei Jesus, eu vou sentar lá no fundo da igreja, no último banco, porque eu não quero ver a cara de fulano. Se ela estiver naquela igreja, eu não vou naquela igreja. Eu não vou porque eu não quero ver a cara de ciclano. Então, se você não vai à igreja que o teu inimigo vai, então você não está apta, você não está preparada para entrar no reino de Deus. Tá aí. Essa é a diferença. Quem serve a Deus não vai deixar de sentar no primeiro banco porque fulano falou mal, fulano agrediu, fulano criticou, fulano fez coisas que não foi boa. Aí você senta lá no último banco. Quando o culto termina, você é a primeira a ir embora. Porque você não quer se dar, você não quer se encontrar, você não quer entrar em paz, em comunhão com quem te feriu, com quem te magoou. Então, é lamentável dizer que essas tais pessoas vão ficar na porta. Não vão entrar no reino de Deus. Porque quando nós batizamos, nós morremos para esse certo tipo de coisa. A gente vive em Cristo e nova criatura é. Então, em Jeremias
Jeremias 17, versículo 6 diz assim: porque será como a tangareira no deserto, e não sentirá quando vem o deserto, na terra salgada, inabitável. Então, que são as pessoas que não ouvem, que não escuta, que não quer obedecer à voz de Deus. Né? Deus está dizendo aqui, através de Jeremias, que essas pessoas, as pessoas que não se apartam de fazer o mal, que não apartam seu coração, que apartam seu coração do Senhor, elas não estão aptas a receber as bênçãos. Então, agora o versículo 7 é para aquelas pessoas que dizem assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar seu fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. O coração do homem é perverso. O coração é mais enganoso que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Mas se você e eu estiver aqui no versículo 6, nós seremos como uma tangareira no deserto, que não vai fluir nada se a gente não apartar o mal do nosso coração, se a gente não apartar a maldade do nosso coração, se a gente não deixar de querer enganar as pessoas. Mas se eu me reconhecer, se eu reconhecer a palavra de Deus que vai fluir na minha vida, aí sim eu vou estar aqui, como ele diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, eu confio no Senhor e a minha esperança é o Senhor. Tudo que eu tenho é dele. Eu sou uma mordoma de Deus. Eu estou aqui para servir a Deus no que for necessário. Nas minhas condições, no que eu puder fazer, eu estarei fazendo, segundo a vontade de Deus. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas as suas folhas ficam verdes e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar seu fruto. Aqui somos nós. Se nós ouvir a palavra de Deus, a gente vai estar encaixado aqui. A gente vai estar encaixado aqui. As raízes serão aprofundadas. É uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes. E nós não vamos ter fome, não vamos ter sede, não vamos ter doença, não vamos ter desgaste, não vamos ter depressão, não vamos sofrer ataques, não vamos sofrer desgastes emocionais, sentimentais, familiares, porque as nossas raízes, ela está aprofundada. Elas vão estar aprofundadas. E as raízes, elas vão em busca do ribeiro. E não receia quando vem o calor. Por quê? Porque nós estamos debaixo da árvore, debaixo da proteção, debaixo da bondade, da revelação da palavra de Deus. Sabemos nós que Deus nos ama, tanto que enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus não deu seu Filho Jesus Cristo para ir para uma cruz do Calvário por acaso. Foi por causa de nós, e ele sabia que nós estávamos precisando. Irmão, se no dia que eu recebi uma palavra, uma pessoa me liga a mais de 12 mil quilômetros de distância, me liga e diz: olha, vá para a igreja hoje. Eu vi você dentro de um caixão. Vá para a igreja, aceite Jesus, para Deus te livrar da morte. Naquele dia, eu ouvi aquela palavra e ela desceu dentro dos meus ouvidos, ela parou no meu ventre.
E ela fortaleceu a mim e me deu fé e me deu força para que eu fosse. E a partir daquele dia, daquela noite que eu fui para aquela igreja, que eu entrei naquele culto de portas abertas, que eu levantei a minha mão, eu não retrocedi nunca mais. Não vou dizer que eu não já tropecei, que eu já senti vontade de parar, de desistir. Irmãos, eu tomava conta de igreja, eu fechei igreja, ok? Fechei igreja, porque minha vida estava nas mãos de Deus, tá? A minha vida estava nas mãos de Deus. E quantas vezes Deus me livrou de bala dentro da igreja? Quantas vezes Deus me livrou de bala dentro de casa? Quantas vezes Deus me livrou de faca? Quantas vezes Deus me livrou? Quantas vezes? De chave de fenda espetada em cima do meu peito. Quantas vezes caco de garrafa quebrada no meu pescoço. Quantas vezes Deus se fez o meu escudo. Quantas vezes eu dizia, hoje eu não vou amanhecer o dia. E eu estou aqui. Porque eu tomei uma decisão naquela noite, de servir a Deus, de aprender com o Espírito Santo, de me entregar ao Espírito Santo e pedir a Ele que me levasse, que me orientasse, que me ensinasse, que nem ler eu sabia, porque eu só tinha quarta série muito mal. E eu aprendi a ler nessa palavra aqui, ó. Todo dia lendo a palavra, eu aprendi a ler. O Espírito Santo me ensinou a ler e a escrever. E eu me considero uma analfabeta. E vocês sabem onde é que eu vivo hoje? No país de primeiro mundo. Deus me trouxe para um país de primeiro mundo sem dinheiro, só com a mala, a coragem. O dinheiro que eu tinha na mão era R$7. Para começar num país de primeiro mundo, sem falar francês, sem falar espanhol, sem falar inglês, sem falar nenhuma língua conhecida aqui. Só quem sabia o que eu falava é as pessoas que falam português. E eu ter que sobreviver, e eu ter que avançar, e eu ter que determinar que o Senhor tinha me trazido sobre as asas do vento, sobre as asas do Espírito Santo, foi para mim crescer, foi para mim progredir, foi para mim ser uma benção e não olhar para trás. Como eu vejo pessoas que têm tudo na vida para vencer e vive com briga, vive com desunião, eu perdoo, mas fique longe de mim. Lá no céu você não vai entrar. Lá não tem espaço para quem está com discussão, com briga e com ódio aqui nessa terra, não. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Quantas pessoas na minha vida que eu já orei, que eu já visitei, que eu já vi situações dificílimas. E eu orar e pedir misericórdia a Deus, e pedir a Deus que olhasse por aquela situação e Deus resolver a causa de tal pessoa. Então, por que que eu vou olhar para trás? Por que que eu vou olhar para trás? Por que que eu vou olhar para o tamanho do problema? Se eu sei que lá atrás Ele me livrou, eu sei que Ele vai me livrar hoje. Se eu sei que Ele foi o meu amparo lá no passado, eu sei que Ele vai ser meu amparo hoje. Irmãos, não é por força nem é por violência. Ninguém é obrigado a ouvir, ninguém é obrigado a aceitar a palavra, ninguém é obrigado a compartilhar, ninguém é obrigado a amar ninguém. Às vezes você está deitada com o seu inimigo e você abraça e você beija o seu inimigo, mas você não abraça quem está na rua, quem está vivendo uma vida de dificuldade. Se você der um copo d'água a um dos meus pequeninos, a mim tu estás a me dar. Diz o Senhor Jesus. Então, se você quer ser bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque você será como a ave plantada às águas que se estende suas raízes para o ribeiro. Então, nossas raízes têm que se estender para o ribeiro,
para nos dar alimento, para nos dar água, para nos dar o pão e para nos dar vida com saúde. Chega desse negócio porque eu estou na prova porque Deus aceita. O capeta está te dando prova e você está dizendo que é Deus que está te dando prova. O inimigo está dormindo dentro da sua casa e você não está enxergando a derrota que está na sua vida. Você não consegue sair desse charco de lodo, você não consegue prosperar, você não consegue sair das dívidas, você não consegue ter um bom relacionamento, você não consegue ter uma boa amizade, você não consegue fluir. Por quê? Porque os filhos, como também seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus bosques e das árvores verdes que sobre o altar, os altares, das árvores verdes sobre os altos alteiros, as minhas montanhas no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei às presas. Porque ali as pessoas não estavam ouvindo e nem queriam obedecer a palavra de Deus. Então, para a gente ter, para a gente crescer, para a gente vencer, a gente tem que ser esta árvore aqui, ó, que é plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Quando o crente está firmado, alicerciado numa palavra que é a rocha em Cristo, ele não receia quando vem a luta, ele não receia quando vem a tempestade, ele não receia quando vem o problema, porque ele sabe, ele tem certeza que ele está enraizado. Essa raiz está enfincada e não tem tempestade que derrube o crente, que está firmado na rocha. Agora o crente que vive de cara torcida, que vive de cara feia, que vive de mau humor, que vive se achando que é a melhor do clube, que é a melhor do grupo, que é a melhorzinha de todas, fica para fora, porque no céu não entra. Essa é a palavra que Deus tem nessa tarde para mim e para você. Que nós precisamos é andar para frente, porque quem anda para trás é caranguejo. Então, quando a gente se disponibiliza a ouvir a voz do Espírito Santo, ele nos mostra qual é a porta certa, qual é a direção certa. Não adianta maquinar, não adianta tramar, não adianta esquartejar, não adianta preparar bomba, não adianta preparar escopeta, não adianta preparar 12, não adianta preparar facão, nem faca, nem foice, nem enxada, nem machado, nem nada. Não adianta preparar, porque se preparar, vai vir por um caminho, mas por 7 caminhos, foge de diante de nós. Viu? Já vi gente a fazer ameaça. Já vi gente fazer ameaça num dia. E depois de 2 dias, quem fez a ameaça ir para a cova. Quem faz isso, hein? Quem faz isso é Deus. É Deus que faz. Irmãos, eu tenho certeza do que Deus é capaz de fazer. Eu não sei você, mas eu tenho absoluta certeza do que Ele é capaz de fazer, porque eu já vi Deus fazer coisas grandíssimas, grandíssimas, e Ele vai fazer de novo. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço.